O Vasco que, enfim, colocará sua força máxima no Campeonato Carioca. O time A, olha que chique, Breler, estava na América, um 3-0 a favor e um contra. Passeando. Não exatamente passeando, mas hoje contra a Portuguesa, com o estádio lotado, como a gente já disse, ingressos esgotados, vai estrear o time da SAF. E no estádio Luso Brasileiro, daquela histórica foto do Roberto Dinamite cumprimentando os torcedores. Ah, que legal, olha que simbólico. Não tem mais aquele alambrado, né? Não. Tem uma gaiola, assim, era bonita aquela foto, né? Vamos lá, ó, o time provável que o técnico Maurício Barbieri vai colocar em campo: Ivan, Puma Rodrigues, Miranda ou Robson Bambu e Léo. Lucas Piton na lateral esquerda, Zé Gabriel, Jair e Nenê no meio campo, Gabriel Peck, Pedro Raul e Eginaldo. Não tem o De Luca, que é o volante contratado do Bahia, seria em tese o titular no lugar do Zé Gabriel, tá machucado, assim como o Orelhano, reforço que chegou do Vélez, jogador muito interessante, mas na ausência dele, o Barbieri tenta o Eginaldo. Por que a ausência dele? Os dois estão machucados. O Orelhano também? Sentiram lesão nesses jogos o De Luca até mesmo anterior à Florida Cup, ele nem vai, mas é um Vasco que tenta se fornecendo. E uma ideia que é legal, próspera e pode dar frutos, mas que num primeiro momento também pode ser que não encaixe. O Vasco tem um desafio grande de usar o estadual. Existe uma pressão por títulos, até expectativa da torcida. Pô, já no estadual esse time tem uma cara diferente, mas a prioridade é terminar o estadual com um time estabelecido. Sobre expectativa de torcida, você acha que 3 meses atrás o vascaíno esperava isso em termos de contratações, de escalação no caso, ou esperava mais? Você sabe que tem torcedor que é muito otimista, né? Cara, SAF, Vasco da Grana, vai montar uma seleção. É claro que já é um horizonte muito melhor do que o Vasco já teve em outras temporadas, em que montava o time claramente para um objetivo de curto prazo, que era para ali sobreviver no campeonato, não ser rebaixado. Então já é um Vasco com um horizonte mais interessante, mas ainda assim, um trabalho muito incipiente, vai precisar contratar mais. Essas contratações ainda são um pacote inicial. A diretoria do Vasco sabe disso. Primordialmente em que posição? Então, o Vasco hoje, na lateral direita, tem o Gabriel Dias que pode voltar, mas por enquanto é só o Puma Rodrigues, que chegou agora. Precisa contratar um meia, porque o contrato do Nenê vai até o meio do ano. Você acha que o Nenê é só para o Campeonato Carioca? E deveria ser só para isso. No ano passado, na Série B, o Nenê já teve dificuldade de condição física, de chegar até o final e jogar todos os jogos. Então é um jogador de fato para ajudar no campeonato, fazer essa transição para um novo time. E contratar um meia e também lá na frente o Eginaldo é muito jovem, o Gabriel Peck é um jogador que é da base, tem uma relação com o clube, foi formado em São Januário, mas até hoje não entregou, tem dificuldade de dar esse salto, então precisa sim reforçar mais, ter mais jogadores à disposição e até mesmo a zaga. Não é uma garantia de que o Robson Bambu, que não foi bem no Corinthians, foi muito mal, chega para ser o titular absoluto. O Léo foi muito bem, o Léo é um dos destaques do Vasco nessa pré-temporada nos Estados Unidos, foi seguro, demonstrou qualidade de jogo, mas ainda assim precisa também de mais um zagueiro. Ulisses e Miranda também são muito jovens. Nenê, Peck e Eginaldo são os remanescentes nesse time titular, acho que são os remanescentes que tinham que ser mesmo. Nas demais posições, talvez fora a zaga, eu tenho esse todos os pés do mundo atrás em relação ao Robson Bambu ou Miranda, que foi o que a gente sugeriu ali. Nas outras posições que sobraram, o Vasco está melhor do que estava, em todas elas. Mas não era muito difícil, a perspectiva é melhor. Mas muito bem, o goleiro, o Ivan, é um goleiro bastante confiável, eu acho. Bastante confiável? Acho bastante confiável para o nível que o Vasco tinha de goleiros. Na lateral esquerda tenho minhas reservas em relação ao jogo do Piton, porque eu acho que ele não é lateral, ele tem que jogar em outra posição que não seja lateral. Esse detalhe. Mas tem o Léo ali cobrindo pela esquerda. O reserva é o Edmar, um dos jogadores mais contestados. O Léo ainda é melhor do que o Edmar. Contra o Léo, existe a opinião de algumas pessoas de que, embora ele seja lateral esquerdo, ele vá melhor jogando como zagueiro numa linha de 3. Linha de 4 ele também tem dificuldades.
Porque eu também, por outro lado, vejo muita gente colocando o Léo como uma, não certeza, mas como uma tendência a dar muito certo. Isso também não é um pouco exagerado? Eu usaria 3 zagueiros, o Léo pela esquerda, para potencializar o Piton. Mas aí na lista de contratações tem que entrar outro zagueiro. detalhe, o Léo tem uma saída muito boa. Então, sim. O passe do Léo é bom. Resolveria esse problema, mas o Vasco mal tem 2 zagueiros hoje. Ele tem um zagueiro confiável e um buraco de dúvida. E sobrou... Se jogar com 3 zagueiros, precisa de mais 2 zagueiros. Sobrou o Anderson Conceição do ano passado, mas que joga pela esquerda no lugar do Léo. Então, e também é um jogador para composição de elenco. Então, de fato, como um primeiro pacote aceitável, para o campeonato estadual... O primeiro semestre tá bom. Não digo nem o primeiro semestre. Antes do Campeonato Brasileiro, já precisa contratar. O Campeonato Brasileiro começa no primeiro semestre. Estou dizendo, para o primeiro trimestre. O primeiro estágio é aceitável, mas o Vasco ainda com carências. Volante, por exemplo, tem o De Luca, que veio do Bahia, é um jogador com qualidade de saída de bola. Se encaixa nessa ideia do Barbieri. Mas se a coisa não der certo, o Barbieri precisar retomar uma consistência, perceber que a zaga está dando espaço, precisa de um volante como era o Yuri Lara, um cara combativo, e foi uma perda significativa. O Vasco poderia ter feito um esforço para segurar, e o Vasco perdeu um jogador que não tem reposição, que é o Andrei. Que fez uma bela partida contra a Argentina, diga-se de passagem. E o Andrei foi meio time do Vasco na Série B do ano passado. Então, um jogador que já vai ter uma dificuldade de reposição. Você quer um campeão do mundo pela Argentina no Vascão? Opa! Ele que eu... Não é ele, não é bem ele. Tá acabando o contrato com o PSG. Não, mas esse acho que não dá. Esse não vem. Mas a gente vai ver um tweet de um jornalista da Torneios e Competência da Argentina que tá dando ali uma, não sei se é uma informação, mas ele deve ter recebido algo nesse sentido sobre Papo Gomes. Bom jogador, muito bom jogador, titular durante boa parte da era Scaloni. Na Copa começou titular contra a Arábia Saudita, perdeu a posição e não voltou. Falando que é o César Luiz Merlot, que há negociações entre Vasco da Gama e Sevilha por Alejandro Gomes, o Papo Gomes. É uma figuraça, gente boa pra caramba. Ele é adorado pelo elenco da seleção argentina, pelo grupo da seleção argentina. Que está dizendo que tem um acordo entre os clubes e o Papo está disposto a vir ao futebol brasileiro. Papo Gomes teve um grande momento na Atalanta, jogando aberto pelo lado esquerdo, com velocidade e capacidade de criação. A gente está vendo ele pelo Sevilha, mas é um jogador que já está também na Copa do Mundo, isso ficou evidente, até pela dificuldade de jogo, entrando numa fase mais descendente. Mas para o futebol brasileiro, um jogador que poderia ajudar muito a qualificar o elenco. Já trouxe o Orelhano, mais jovem, para ser esse jogador de projeção e não com a responsabilidade de dar certo já no primeiro ano. Aí já é o Vasco pensando no médio e longo prazo, mas para encaixar, para chegar e jogar, é um reforço muito interessante. Então já é um Vasco que está se movimentando, que reconhece essas carências e reconhece principalmente que não dá para se limitar só a esse time que tem por enquanto. Em termos de nome, seria o principal até aqui da SAF. É o mais pesado. Eu sinto nesse Vasco assim faltando complementos para as duplas, né? Um companheiro para o Léo, um companheiro para o Jair, um companheiro lá na frente para o Pedro Raul. Né? Composição do time mesmo, não estou nem falando de elenco, estou falando do time, de um time titular mais confiável. Você vê o Papo Gomes, é festa. Eu também acho. Seria uma atração acima de tudo. E pro negócio da SAF, bem interessante naquela coisa que eu falei, para não deixar o fogo apagar. Você preferiu o McAllister, né Breler? Ele queria era o Messi mesmo. Outro. Não, Messi, vamos, né? Messi eu nem vou falar. Não, mas o McAllister também ajudaria. Pro lugar do Nenê encaixaria bem. Depois. De Maria, não? O Enzo Fernandes. Di Maria ajuda. Di Maria dá pra trazer, hein? Ajuda, sem a bola, uma bola. Olha lá, Di Maria e Pedro Raul. Uma bola muito. Daria liga essa dupla. Mas o torcedor, a gente brinca, né? O torcedor, dá pra contratar aí no mercado. Não é característica desse tipo de investidor buscar nome de impacto. Até o Papo Gomes chama atenção, porque não é um jogador que vai ter revenda. Então, não vai, mas
sabe que para esse momento... Tem retorno esportivo. Exato. O Botafogo, por exemplo, contratou o Tiquinho Soares. Verdade. Um jogador que já está rodado, já fez a trajetória dele na Europa, mas precisava para qualificar o elenco. Então é esse equilíbrio, mas o perfil de contratação é de cara como o Papu Gomes. Tudo bem que já está começando a entrar na fase descendente, mas rende pelo menos mais uns 2 anos em alto nível. O Botafogo é um bom caminho para o Vasco seguir, as pegadas do Botafogo. Onde errou e onde acertou. O Botafogo, para ter esse time aí, montou 3, né? São 3 montagens de time, e ainda não é o time dos sonhos do botafoguense. Sim. Então, acho que é um bom parâmetro para o Vasco, o caminho que o Botafogo seguiu, para a montagem de time, né? Uhum. Maurício Barbieri, Nath, já dirigiu o Flamengo, pô, o cara, e numa fase ainda inicial de carreira, não foi o primeiro clube dele. Mas isso não quer dizer muito. Teve um trabalho longo no Red Bull, para os padrões brasileiros, bastante longo em Bragança Paulista, mas esse parece ser o momento chave da carreira, né? A passagem dele pelo Flamengo, acho que não entra no contexto. Ali foi mais uma oportunidade de mercado. O Flamengo ainda tentando se encontrar no que queria. Uma falta, verdade, uma falta de oportunidade no mercado. Não dá pra gente pautar a história de treinador dele. Acho que ele começa mesmo a incorporar o que ele é como treinador no Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino, quando ele começa um trabalho, começa oscilando muito, havia uma expectativa de como seria esse trabalho dele com a junção, né, dos dois, da fusão dos clubes. Sim. E ele não faz um bom campeonato paulista, ele faz um bom campeonato brasileiro, mas ele remanda e ele consegue entrar numa estabilidade. Ele começa a temporada seguinte não tão bem, e aí ele começa a declinar no campeonato brasileiro, as coisas não acontecem. 22 foi bem ruim, né? Foi muito ruim, de coisas que não aconteciam, de ajustes de treinador mesmo, de coisa que a gente via, falta de repertório ali, de mudança, de ideia de jogo. Então ele patinou um pouco. É um treinador que pode ser muito promissor para o cenário nacional. Ele tem ideias interessantes, apesar de ter falhado muito nessa última temporada. E o Vasco está nesse processo de reconstrução. Então, nada mais justo do que pensar num treinador que tem uma mente aberta e que possa construir. Ele fica esse tempo todo no Red Bull Bragantino porque a filosofia era semelhante à do Botafogo. É confiança no trabalho, a gente está reconstruindo. Quem é o homem para fazer isso? É ele. E deu-se consequência. Ele pode extrair muito de um Vasco, mas ele vai precisar de tempo e principalmente peças. A SAF do Botafogo segurou a onda do treinador no ano passado. E fez muito bem. Momentos críticos onde a maior parte da torcida pedia saída do treinador. E que teria saído se não fosse o Botafogo. Ali, se não fosse a filosofia de trabalho dessa diretoria. E o Luiz... Pelo jeitão... Pode falar. Não, e o Luiz Castro com uma diferença. Vindo... Treinador português, costas mais largas. Chegou com um tamanho maior. Sim. Claro, o Luiz Castro com costas mais largas. Pelo jeitão, a distância dessa turma da SAF do Vasco, vai existir essa paciência com o Barbieri? Isso foi prometido ao Barbieri. Na negociação, Paulo Brax, que é o diretor de futebol, disse que o Vasco tem um projeto de médio e longo prazo. O Barbieri se encaixa nessa ideia. Trazem o Abel para ser um escudo, um anteparo interno, mais de relações pessoais. E aí eu não gosto muito desse modelo. Para mim, quando você tem alguém nessa função, para ser um gerente de futebol, para mim é para ser esse braço direito do treinador no momento em que o calo aperta e para chegar, trabalhar uma variação, para influir diretamente no modelo de jogo, e o Abel não vai fazer isso. É muito clara a função do Abel Braga. Ser um cara de vestiário, para apagar incêndio em alguns momentos, e numa estrutura que se pretende ser cada vez mais profissional, eu vejo que essa figura paternalista do cara que vai ficar ali chegando no ouvido do jogador está desaparecendo, tende a desaparecer. E eu não menosprezo a experiência do Abel Braga, é um cara muito importante, com uma grande história, mas eu veria como mais produtiva uma figura que tivesse um outro tipo de ascendência e principalmente uma ascendência técnica no trabalho do Barbieri. Seria um complemento mais interessante, mas por outro lado é o Vasco oferecendo também algo que pode ter faltado ao Barbieri no Red Bull Bragantino, quando houve um desgaste. De duplas de ataque, da dificuldade de conseguir, de se conseguir uma sincronia. Treinador e esse auxiliar superior
dar certo também é muito difícil. Sim. Assim, caras que pensem relativamente parecido, que se relacionem bem. Eu acho que o Que se Vasco... complementam. Eu acho que o Vasco optou pelo Abel como o escudo do Barbieri e para fazer esse meio-campo em muitas situações e para apagar incêndios durante a temporada, porque era um tiro mais certeiro, com menos chance de dar errado. Eu consigo entender. E o Abel a gente conhece o caráter dele, é um cara de muito bom trato no meio do futebol, todo mundo gosta do Abel, mas eu temo que em algum momento falte esse estofo, não por trás de respaldo, de estrutura, mas o estofo tático e técnico do Barbieri. É uma função muito mais política do que técnica. Sim. Do Abel. É mais ou menos esse dilema dos ministros, né? Se o ministro tem que ser técnico. O Abel é uma tentativa, não sei se vai dar certo, mas é uma tentativa de complemento daquilo que o Barbieri não tem. A experiência, o próprio vascaínismo, né? Sim. O Abel já tem uma relação com o Vasco, muita história ali. Eu só acho, desse negócio de segurar o Barbieri, eu só acho que isso tem um limite muito mais tênue do que o do caso RB Bragantino. Porque no RB Bragantino, no Red Bull Bragantino, você está falando com milhares. No Vasco, você está lidando com milhões. Uma das 5 maiores torcidas do país. Então é uma outra A pressão situação, é outra. Né? Não dá nem para comparar. E a partir disso já é uma realidade completamente diferente. Se ele não tiver um time que dê resultado, ele fatalmente vai cair. Mas tudo precisa ser trabalhado de acordo com a expectativa. Regular o que se espera do Vasco para 2023. Sim. Se a expectativa for o Vasco brigando por título nessa temporada, até o nome do Barbieri não é o mais indicado, que é um treinador que ainda está buscando afirmação no cenário de técnicos. Agora, se é um objetivo muito bem definido, como foi o do Botafogo no ano passado, permanência na Série A, isso bem comunicado ao torcedor, porque num primeiro momento não foi. A gente viu o Josh, um dos acionistas da SAF, chegando, não, é o último clássico, no ano passado, ainda no Campeonato Carioca. Sim. Que Vasco e Flamengo jogam em condições desiguais. Não devia ter falado isso nunca. Até porque eles se enfrentam toda hora. Não, e até para o Botafogo, o Textor, por exemplo, não tem nenhuma pretensão de enfrentar o Flamengo de igual para igual esse ano, mesmo sendo o segundo ano da SAF. Então precisa ser calculada essa expectativa, o Barbieri tem condições de fazer um bom trabalho. É muito difícil você pedir racionalidade ao torcedor. A gente nem deve pedir, porque cada um torce do jeito que quer e sonha com o que quiser. Ser realista... Mas quando esse tipo de declaração parte de quem está entrando ali no comando, realmente passa a preocupar.